Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 6 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Seja novo por inteiro. No segmento de Jesus, a pior coisa que existe é querer ficar com os pés em duas canoas. Não há como ser de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Um ouvido que gosta de funk dificilmente gostará da voz de Deus. Se você quiser a alegria de Jesus, que aquece o coração, a sua paz, não pode ficar com um copo de pinga na mão, ou com uma pedra de crack no cachimbo, ou com um monte de link pornô no seu celular. Essas coisas asfixiam a alma. Você tem que escolher. Não pode remendar o pano novo da fé, o pano novo do Yeshua, Ruá ou Caná ou Fanuel, numa roupa velha, que é a tua vida passada, na carne e nos vícios. Deus te renova por completo. Acolhe sua força. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinho novo em odres novos. Esta frase, esse convite de Jesus, é um forte desafio para cada pessoa que se converteu e tenta se converter todo dia mais. Na caminhada espiritual, precisa distinguir três grandes momentos. O primeiro que poderíamos chamar o momento iluminativo, que coincide com o primeiro retiro Yeshua, Ruá, Caná, Fanuel, por exemplo, ou uma primeira forte experiência de Deus que nos tira da lama dos vícios, da mesmice, da tibieza e nos lança no céu azul de Deus. Neste momento nos parece tocar o céu com o dedo, no sentido que nada é difícil, tudo é maravilhoso. Parece ter saído de uma caverna escura onde os grilhões do mal nos acorrentavam há anos e agora podemos respirar o ar puro da montanha, tomar um banho de sol e de água cristalina. O segundo momento, irmãos, o momento purgativo ou de purificação, poderia ser definido como um precipitar de novo no mesmo abismo de onde saímos. Claro que é só uma sensação, porque não se trata de trair Jesus e voltar ao mesmo pecado, igual a porca, que volta a rolar no mesmo lodo depois de lavada, mas de uma tomada de consciência de que é difícil a conversão, de que não somos tão santos como achávamos, de que custa sangue seguir Jesus, e ser de Deus comporta um esforço crucificante todo dia. Esta etapa é muito perigosa, porque leva ao desânimo e a uma vida dupla. Pode levar aos famosos pecados de estimação, que ficam infeccionando por baixo de uma máscara bonita.
Por exemplo, uma pessoa tem um gênio forte, arrogante, que no passado levou a fazer coisas erradas, até na vida do crime, por exemplo, e de repente se converte, decide cortar com a vida do passado, consegue de verdade sair do tráfico e do crime, mas como fica o seu temperamento genioso, colérico, violento, orgulhoso? Será que isso se converte em um piscar de olho? A experiência nos ensinou aquela famosa lei que sempre repetimos. Tirar um irmão da rua é fácil, mas tirar a rua de dentro dele é extremamente difícil. O lobo perde o pelo, mas não o vício. Quando Jesus fala vinho novo em odres novos, ele quer dizer: sejam novos até o miolo do seu coração. Faça penetrar a conversão até a camada mais profunda do seu coração. Sim, irmãos, esse é o caminho da santidade, a caminhada que caracteriza toda essa via purgativa. Esse momento de purificação que parece tão duro, tão desgastante. Por exemplo, uma pessoa caiu nas drogas por causa de uma atitude de carência. Não tendo força para enfrentar as dificuldades, afoga o seu desespero no álcool, nas drogas. De repente se converte, corta com as drogas e o álcool. Mas como fica o buraco que ele tem dentro? Se não se preenche esse buraco, o perigo de cair de novo dentro dele é imenso. Como também é grande o perigo de transferir os problemas do passado na vida presente, mesmo revestindo-os de outra veste. Por exemplo, a carência levou uma pessoa às drogas e ao álcool, como falamos. Quando essa pessoa se converte, logo decide não tocar mais em droga ou álcool. Pois bem, vamos pensar que ela até consiga. Mas se ele não cura a sua carência com Deus, logo irá procurar compensação numa sexualidade desregrada, camuflando com a frase amar não é pecado, ou gastando um tempo enorme nas redes sociais, ou procurando alguma fonte de prazer. O mesmo acontece na vida interior. Por exemplo, uma pessoa tinha um temperamento bruto e orgulhoso, um egoísmo visceral, como falamos pouco antes, um egoísmo visceral que o levava a ser mão de vaca em tudo. O levava a roubar, a procurar sempre seu interesse em tudo. De repente se converte e sai da vida errada, mas acaba trazendo a raiz desta vida errada para dentro da vida de Deus e aí acontece o desastre. Seu temperamento orgulhoso o leva a ser bruto hoje, até com as pessoas que ele acolhe da rua, por exemplo. Ele tem só uma camada gentil e doce como o meu, mas sai da frente se alguém pisa na bola com ele. Ele manda embora mesmo e claramente depois fala que a culpa é do outro. E se por acaso ele faz uma coisa boa, dá uma ajuda aparente a um outro sítio, a outra casa, outra fraternidade, ele nunca dá ponto sem nó. E mesmo de forma camuflada, ele procura levar vantagem em tudo. É um tal de toma lá da cá, escondido e camuflado, que afasta tudo e todos. As pessoas irão respeitá-lo porque têm medo, mas nunca o amarão, porque ninguém abraça um espinheiro. Essa é uma das maiores causas das saídas das pessoas das nossas casas de acolhida e também dos grupos de evangelização. Sim, irmãos, se não formos novos de verdade, a nossa vida se torna um presente de Troia. Todos conhecem a história, mas vamos lembrá-la. Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rapto deixou vários reis gregos indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida.
Entre os gregos estava nosso velho conhecido Ulisses. Ele bolou uma estratégia que praticamente resolveu a coisa. Mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga junto com alguns guerreiros. Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta de entrada de Troia e começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e que o cavalo era um presente para eles. Decidiram trazer o bicho para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma parte da muralha para poder entrar. Mal sabiam eles. De noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo de madeira. Outros soldados aproveitaram o buraco na muralha e invadiram a cidade. Em pouco tempo, os gregos dominaram Troia e invadiram o palácio real. A guerra acabou com a vitória dos gregos e Helena foi levada de volta para Esparta. Por isso, até hoje, um presente que ninguém quer ganhar é chamado de presente de grego. Isso é o que acontece quando uma pessoa se converte, entra no reino de Deus, mas dentro dela traz uma raiz de pecado. O inimigo está dentro de sua barriga. Ele traz para dentro da família de Deus o pecado, o orgulho, o egoísmo. E isso se torna 100 vezes mais perigoso, porque enquanto os inimigos estão fora, é possível enfrentá-los. Mas uma vez que entram, salve-se quem puder. Bom, podemos nesta altura parar um pouco e refletir. Eu estou convertido até o fundo do meu coração? Da minha boca saem palavras boas, palavras de Deus, ou palavras que são fruto de inveja, de raiva, fruto de uma atitude de mundão? Qual atitude de pecado eu trago na minha barriga? Vamos parar um pouco e pedir que Deus nos ilumine. Nesta altura vocês irão se perguntar qual é o terceiro nível. Se o primeiro é o momento iluminativo, depois purgativo, qual é o terceiro momento? O terceiro momento é o momento unitivo, quando nós ficamos purificados e podemos alcançar Deus, podemos de verdade estar juntos de Deus. Esse momento unitivo começa nesta terra e se coroa no céu. Por isso que todo o nosso esforço é vencer, nos purificar, vencer e nos unir a Deus, praticar o amor de Deus na nossa vida. E vamos agora ouvir de novo a palavra que a liturgia nos propõe. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem.
mas vinho novo se coloca em odres novos. Assim os dois se conservam. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem, da palavra e da meditação. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que seja algo que mexa profundamente conosco. Vamos pensar como vai o nosso palavreado. Vamos pensar nas pessoas que ferimos com o nosso jeito bruto e orgulhoso. Vamos pedir perdão às pessoas que ferimos. Vamos procurar as ovelhas que se afastaram por nossa causa, porque usamos o bastão contra elas no lugar de usá-los contra os lobos para defendê-las. O que poderíamos fazer para ser de Deus por inteiro? O que podemos fazer para eliminar os pecados de estimação? Qual propósito pode nos ajudar a ser profundamente novos, profundamente de Deus por dentro e por fora? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Vinho novo em odres novos. Paz e alegria a todos. Novos por dentro e por fora. Paz e alegria a todos.
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da